Olá, muito bem-vindo a mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Estamos no penúltimo sábado. Queremos aí fazer um convite a você a adquirir o manual. Você pode fazer isso avulso, com a aquisição avulsa, mas o melhor mesmo é fazer a assinatura, através do telefone, do site, da CPB. Aproveite a lição do semestre que vem, do nosso trimestre que vem, do livro de Isaías. Se você quiser dar uma curtida aí, um comentário, ou também fazer um compartilhamento, nós agradecemos aí a sua boa vontade. Hoje estamos com a presença do pastor Bruno Flávio, que é um dos fixos nossos aqui, e no próximo trimestre nós estaremos aqui com um quarteto, já está tudo programado aí, que Deus nos use. Nesse momento nós iremos fazer uma oração inicial para que Deus nos oriente e nos guie. Pastor Bruno Flávio. Senhor, nosso Deus eterno, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra. Nós te rogamos agora que os comentários aqui feitos sejam de acordo com a Tua vontade e que o que nós falarmos seja aquilo que a Tua Palavra diz. Que Teu Espírito Santo nos guie e também venha tocar os corações e abrir as mentes das pessoas que estão nos ouvindo agora. Que isso tudo seja feito para a Tua honra e Tua glória. E te pedimos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém. Muito bem, a lição deste sábado, dessa semana, falou sobre o sábado, experimentando e vivendo o caráter de Deus. E a lição de sábado aí é a introdução. Segundo Jesus, o sábado é uma oportunidade para três coisas. E aí o autor fala o ensino, o relacionamento e o testemunho. Não sabemos como que Jesus se tornou um mestre, mesmo sem frequentar as escolas oficiais. É sabido que é provável que ele tenha passado todas as fases até se tornar um mestre. Porém, todo o ministério dele foi questionado. Mas um dos fatos que mostra que ele realmente foi reconhecido pela comunidade é que ele tinha acesso ao púlpito das sinagogas. E por alguns momentos ele foi visto na sinagoga. Desses momentos, temos alguns registros que ele foi visto ensinando. E em Lucas 13, 10, mostra que um sábado qualquer, Jesus ensinava. Duas vezes, no mínimo, nós conseguimos detectar Jesus na sinagoga ensinando. E era também uma prática de Paulo ir para a sinagoga ou para os templos para arrazoar, para discutir e para ensinar. O sábado é uma oportunidade para ensinar. Né? E também, aí nós temos uma outra opção para o sábado, é que o sábado é uma oportunidade para manter o relacionamento. Nós não temos, por exemplo, muitos registros do que se fazia nas sinagogas, ou nos templos aos sábados, mas alguns extra-bíblicos encontramos que o sábado tinha um momento de confraternização, né, de relacionamento, e o sábado também é uma boa oportunidade para rever o amigo, para rever o pai antigo, afastado, colegas, e ter também pessoas que não são da nossa comunidade adventista, poder ter esse contato. O relacionamento é importante. E por último aí, o sábado é uma boa oportunidade para testemunhar, que é diferente de ensinar, né? O ensino tem muito a ver com a escrita, o testemunho tem muito a ver com a vida, com a pregação vivida. E aí o autor, então, ele conclui que por meio das três ênfases de Gênesis 2, 3 e 3, Cristo nos ensina por meio do seu exemplo, atesta por meio de suas bênçãos e estabelece um relacionamento conosco. E essa semana nós iremos perceber o sábado, o presente de Deus dado a nós, no tempo, não um presente fixo, num local, mas no tempo, e vamos ver como o sábado pode ser deleitoso, como o sábado pode ser proveitoso em muitos aspectos. E você vai perceber que a lição tocou em vários aspectos em que o sábado pode estar envolvido. E dando sequência aí a esses aspectos, nós temos aí então, a partir de domingo, que o sábado é um tempo para admirar. O autor colocou aí
O relato de Gênesis 2 tinha por objetivo ensinar ao povo que, por meio da admiração da criação, eles poderiam aprender da mesma maneira que Adão aprendeu sobre o Criador. É óbvio que Adão tinha um contato direto com Deus. Adão não tinha tanta necessidade de conhecer a Deus através da natureza, que é uma das formas que Deus apresenta como revelação. Mas a natureza, por si, era uma forma de você conhecer a Deus. E aí nós temos aí algumas dicas do que você pode fazer no sábado e que Adão fez e que pode ser feito hoje também. Uma delas é que na coluna aí, que você percebe na sua coluna de esquerda aí, Adão observou os animais. Ao observar, né, essa observação de admiração, ele deveria dominar sobre a terra como Deus dominou ou domina o universo. De fato, Deus permitiu que Adão tivesse contato com toda a criatura, pudesse nomeá-las, dar nome a cada uma delas, e com certeza Adão teve uma certa admiração pela diversidade de animais que foram criados. E, obviamente, os animais que nós temos hoje distam um pouco dos animais edênicos. É óbvio que a estrutura foi mantida, mas muito da beleza foi subtraída da criação. Também Adão observou a vegetação, que deveria ser mordomo e Deus seria o Senhor. O jardim do Éden, que não está entre nós mais e que há a promessa de que um dia ele será devolvido da maneira que ele foi criado intacto, Deus apresentou a Adão e Adão, ao observar, entendeu que deveria cuidar daquilo ali. E também Adão observou a mulher, aprendeu que deveria viver se relacionando como Deus vive em relacionamento. Deus colocou a criação da mulher como uma cereja do bolo, né? Uma surpresa, e com certeza a admiração, a criação de Deus, seja ela a criação animada, né, ou a não animada, seja a criação inteligente, que é a criação humana, ou seja a criação não inteligente ou intuitiva, o sábado é um bom momento para a gente poder admirar essa criação de Deus. A criação de Deus clama o nome dele, é através da criação também que você consegue, através da admiração, consegue perceber a importância do sábado que Deus tirou para que nós pudéssemos ter contato com ele. E aí, eu quero passar aí a bola para o pastor Bruno Flávio, que vai comentar conosco aí a parte de domingo. Olá, gente, tudo bem com vocês? E nós vamos vendo aqui, então, sobre o maná. E aqui é o autor do Info, ele vai colocar aqui que, embora historicamente o maná fosse providenciado para atender às necessidades físicas do povo, ele era uma clara alusão, né, uma clara referência às necessidades espirituais, né? E aqui o autor do Info ele vai colocar de maneira bem interessante aqui os comparativos entre o sábado e o maná. Né? No sábado, nós temos ali que 6 dias eles trabalhavam, no maná, 6 dias eles colhiam maná. Havia um dia de preparação para o sábado e um dia de preparação do maná, que o maná caía dobrado. E também o sábado era lembrado na lei e o maná era lembrado na arca. E aí vem algumas coisas interessantes que a lição coloca. Uma delas é essa questão do maná dentro da arca. Se a gente for parar para pensar, a Arca da Aliança, um símbolo da presença de Deus, ali dentro do povo, no meio do povo. E dentro dessa lembrança, a gente tinha a lei de Deus, o símbolo da aliança levítica, ali com o cajado de Arão. E nós também tínhamos o maná, que aparentemente pode ser uma coisa assim, de pouca importância, mas é um símbolo da providência divina. E aí vem uma coisa muito importante, porque o maná, assim como o maná lembra a providência divina, o sábado também é uma lembrança desse convite, dessa confiança que a gente tem na providência divina. Por quê? O maná, vamos parar para pensar que era uma coisa que não fazia muito sentido. Deus ele fazia um milagre, e desse milagre ele dizia como você deveria se relacionar com a sua vida dentro desse milagre. Então Deus fazia cair pão do céu, que já é uma coisa fantástica, e durante toda a semana, se você colhesse aquele pão, aquele maná que caiu do céu, e você colhesse para o dia seguinte, ele estragava. E quando chegava no dia de sábado, você tinha que confiar, então, não só em um milagre, que é cair pão do céu, mas você tinha que confiar em 2 milagres, né?
que ia cair pão do céu e que o maná não ia estragar de um dia para o outro. E isso vai mostrando algumas coisas em relação à nossa guarda do sábado. A primeira delas é o quê? Nós devemos confiar na providência divina. Então, o maná, ele caía uma vez no dia e você tinha que pegar para aquele dia. Em outras palavras, você não podia confiar na sua habilidade de economia, você não podia confiar na sua habilidade de trabalho, você tinha que confiar em Deus. E aí vem um ponto muito importante que o sábado ele nos lembra, porque o fato de não trabalharmos no sábado mostra que a gente tem que acabar em algum momento confiando em Deus. Porque realmente, não vamos mentir, se você não trabalha no sábado, é mais difícil você conseguir emprego, você vai ter um momento dentro do seu dia que vai cortar ali de você o que você tem para colher atrás, correr atrás, melhor dizendo, para o sustento da sua família. Então, tem esse exemplo aí do sábado. E outra coisa que o maná tem também é você confiar na obediência de uma lei que não faz o menor sentido. Uma vez eu ouvi alguém, se eu não me engano foi o pastor Amin, que comentou que todos os mandamentos eles vão ter um certo sentido. Então, todos os mandamentos, faz sentido você não matar alguém, tanto é que a gente tem essa lei em vários locais, faz sentido você não adulterar, você não cobiçar, você não roubar, são coisas que têm um valor universal, mas o mandamento do sábado ele parece meio sem sentido. Assim como era sem sentido você colher aquele pão de um dia para o outro, sendo que todos os dias ele estragava. Mas a ideia é uma só. A mesma maneira que Deus cuidava do seu povo no passado, ele vai cuidar de nós hoje. Não é à toa que o maná estava dentro da arca. E o maná é uma forma, e assim como o maná o sábado, é uma forma de educar todos nós a confiarmos em Deus, a confiarmos que Deus vai suprir as nossas necessidades, mesmo quando ele pede alguma coisa que parece não fazer sentido nenhum. Uma vez eu vi alguém dizendo, como é que eu vou ser um profissional de sucesso se eu sempre tiver essa questão do sábado? É simples, pela providência divina. Como é que eu vou conseguir emprego se eu preciso guardar o sábado? É simples, pela providência divina. Então, isso era uma das coisas. Tanto é que ali, aquele lembrete da guarda do sábado estava ali, dentro da arca. Dois, aliás, né? A lei de Deus e o maná dentro ali do símbolo da presença de Deus no meio do povo. Agora, já indo para a nossa lição de terça-feira, nós vamos ver uma outra questão sobre a guarda do sábado, e é sobre um tempo para descobrir prioridades. Então, guardar o sábado não significa necessariamente intimidade com Deus. Entretanto, a sua distorção desenvolve traços de caráter negativo, como havia nos dias de Cristo. Então, aqui o autor da ínfo, ele colocou aqui o fingimento, a hipocrisia e a indiferença. O texto da lição, que é Isaías 58, que a lição vai comentar, é um texto interessante, porque na estrutura desse texto é apresentado o seguinte: o povo de Israel começa questionando algumas questões. Então, logo no começo, a gente vai ter Deus falando ali, ó, presta atenção que eu tenho uma denúncia, toque trombeta, falo de plenos pulmões, e logo em seguida, o povo vai procurar a Deus, questionando a Deus por que, que o povo não é abençoado, por que, que o povo jejua, o povo busca a Deus e não é abençoado. E aí Deus ele começa apresentando algumas ironias. E as ironias que Deus apresenta, dentre elas, ele fala aqui que o povo, ainda mesmo em pecado, mesmo o povo vivendo em pecado, eles tinham um prazer em saber os caminhos de Deus, ou seja, eles tinham os interesses de saber os caminhos de Deus, e eles tinham um interesse em se achegar a Deus. Então, aqui, quando você for ler Isaías 58, você vai ver assim, seus interesses e a palavra prazer. É uma palavra-chave. Seus interesses e prazer no original é a mesma palavra, são palavras-chave. E aí, Deus ele vai dar uma resposta irônica falando que quando o povo jejuava, né, o povo disse, olha, a gente está jejuando, a gente está obedecendo, você não ouve a gente. E Deus vai falar, quando vocês jejuam pelo seu próprio interesse. E a maior prova disso é que eles oprimiam o próximo, né? Então, eles jejuavam, mas eles exigiam que outras pessoas faziam o seu trabalho. Eles jejuavam, mas eles arrumavam brigas e rixas. Eles jejuavam, mas eles feriam o próximo. E Deus falava assim, olha, esse não é o jejum que eu espero. É interessante porque hoje para nós não faz sentido o jejum junto com o sábado. Mas se nós formos lembrar no tempo do Antigo Testamento, os dias de festa, e inclusive os dias de jejum, eram chamados sábados também. Então eram sábados cerimoniais. Então Deus ele está falando aqui mais ou menos no sentido que vocês até tiram o dia para dizer que me adoram, mas nesse dia vocês não cuidam do outro, vocês não ajudam o necessitado, vocês só brigam e atacam.
Ou seja, o que Deus está dizendo é que não havia uma intencionalidade de obedecer à lei ao mesmo tempo que se tinha uma conexão com Deus. Se obedecer à lei como se tivesse um interesse de comprar Deus. Ali a obediência ela girava em torno do próprio umbigo. E aí Deus ele vai colocar aqui algumas coisas muito curiosas. Ele vai dizer assim, ó, se você fizer isso com o seu próximo, então, por exemplo, se você alimentar o faminto, Deus ele vai colocar que você vai ter a sua alma farta. Se você tirar o jugo, é dito aqui que Deus ele vai te libertar. A justiça, se você for justo, a justiça vai ser dada diante de ti. E aí nós entramos então no ponto que Deus vai falar do sábado lá em Isaías 58. E aí Deus fala o seguinte, se desviares o seu pé de profanar o sábado e de cuidar dos seus próprios interesses, ou seja, dos seus prazeres no dia santo. Então, o que Deus está dizendo aqui é o seguinte, o sábado ele tem que ser guardado não só pelo que ele é bom para nós, mas o sábado ele tem que ser guardado porque é o que Deus pede. E aí Deus fala assim, se você chamar o sábado deleitoso, santo dia do Senhor e digno de honra, e aí Deus continua aquela questão, o que você faz, você vai receber. Então, se você chamar o sábado deleitoso, você vai se deleitar no Senhor. Se você chama o sábado santo dia do Senhor, Deus vai te fazer cavalgar sobre os altos da terra, ou seja, Deus vai te separar ainda do restante da terra. E você vai ser sustentado com a herança de Jacó. Em outras palavras, o sábado ele deve ser guardado como um dia para o Senhor. Ele deve ser um dia em que você tem um relacionamento com Deus e com o próximo. Um relacionamento apropriado com Deus e com o próximo. E não simplesmente uma regra que você tem que seguir. E isso é muito importante dentro do contexto de Isaías 58, porque vai mostrar o quê? Que o dia de sábado não é um dia de eu guardar, como eu já ouvi muita gente falando. Tem gente que fala assim, não, olha, eu passei, essa semana foi muito cansativo, o meu trabalho é muito exaustivo. Então, no sábado eu tiro para descansar, porque não é isso que o mandamento diz, né? E passa o dia dormindo, não vai à igreja. Você não está chamando o sábado deleitoso, você não está fazendo o sábado para cuidar do próximo ou do interesse de Deus, você está usando o sábado para o seu próprio interesse, ou seja, não é o que Deus está pedindo. Por isso, é importante no sábado a gente descobrir as prioridades, o que Deus espera de nós. E já partindo agora para a nossa lição de quarta-feira, a gente vai ver um pouquinho sobre isso na prática, né? Sobre como havia uma diferença entre a guarda do sábado proposta por Jesus e a guarda do sábado legalista que acontecia no tempo de Cristo. Então, vou pedir para o pastor Moraes já passar aí para quarta-feira. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, aqui é colocado aqui, né, o autor do Info, ele colocou ali sobre os pesos, né, os pesos e as medidas, né? Então, a gente tem aqui as leis clericais, né, as leis ali da tradição judaica daquele período, que algumas até hoje permanecem, eu vou falar aqui para vocês, e também sobre a maneira como Deus apresentava. Então, muitas pessoas vão ver ali, aqueles textos ali, que Jesus ele vai discutir com os mestres da lei sobre a maneira correta de viver o sábado, e muitas pessoas eles vão apontar o dedo falando, tá vendo, Jesus é que ele aboliu o sábado. Se você lê atentamente, você vai perceber que em momento nenhum Jesus abole o sábado. Sempre a pergunta é sobre o que é lícito fazer aos sábados, ou seja, o que dentro da lei do sábado você poderia fazer ou não. Aqui o autor do Info colocou aqui, Cristo não frequentou as escolas rabínicas devido à influência na interpretação. A diferença dos seus ensinos e práticas dos líderes de sua época eram notórias. É importante aqui a gente fazer aqui um parênteses, que Cristo ele vai em muitos e muitos momentos, ele vai dialogar com as tradições judaicas. Então, alguns momentos Cristo vai citar até alguns dos rabinos da sua época, vai citar ali sempre acrescentando ou dando um novo sentido. Cristo vai usar nas suas parábolas algumas das parábolas que eram da tradição rabínica, mas nesse aspecto ele vai apresentar uma grande diferença. E essa grande diferença era no que a gente acabou de ver falando de chamar o sábado deleitoso e de falar que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Vamos ver isso na prática. Na prática, se você procurar depois, você pode ir no seu Google e você vai achar, e procura assim, os 39 trabalhos proibidos. Você vai ver aqui, você vai achar, tem um site aqui que eu estou vendo aqui, é um site do judaísmo, né, de prática judaica, que é o Shabbat, mas você pode achar isso em várias outras fontes. Se você botar no Google, você vai achar. E a gente tem aqui coisas que as pessoas até hoje interpretam sobre como o sábado deve ser guardado. Então, por exemplo, eles são baseados nos trabalhos que eram feitos na construção do templo. Então, uma das coisas que era proibida era fazer a massa.
E aí, aqui no site aqui que eu estou lendo aqui, e aqui, coisas práticas, né? Exemplos práticos dessa proibição. Fazer mingau, fazer gelatina, fazer um creme de chocolate. Você vem aqui e vai ver, por exemplo, peneirar, né? Falando que eles peneiravam areia. Exemplos práticos, peneirar farinha, coar num coador, peneirar areia. E aqui várias outras coisas, como, por exemplo, você vai ver curtir o couro, falando que você não pode passar um creme no rosto. Tosquear, olha só, aqui proibido tosquear. É proibido depenar uma árvore, cortar um cabelo, roer as unhas, passar um pente no cabelo e tirar a sobrancelha. Então, assim, são várias regras que tornavam o sábado não um dia deleitoso, mas um dia pesado, um dia de sofrimento. E Jesus, dentro do debate que Jesus vai fazer com os mestres da lei, Jesus ele vai colocar ali o sábado dentro do seu propósito. Várias as vezes que Jesus ele vai questionar a lei, vocês vão ver isso em vários momentos, como, por exemplo, Jesus questionando as leis de pureza, ou em outros momentos, Jesus questionando os fariseus sobre como eles estavam guardando a lei. Jesus ele sempre vai mostrar o quê? O principal objetivo da lei era o amor a Deus e o amor ao próximo. E não simplesmente você fazer uma regra pela regra. Por isso, é importante nós entendermos que o sábado é um dia de equilíbrio. Importante dizer, o equilíbrio é você equilibrar dentro do que é lícito. Tá? Mas você tem que entender que o sábado é um dia deleitoso, um dia que você tem que procurar se conhecer com Deus. Não é um dia de dor, um dia de peso. O autor da lição até ele vai colocar assim, pensa um adolescente que só vê o sábado como um dia do não, 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 não. Ele vai chegar uma hora, ele vai querer se livrar daquilo. Agora, eu posso dizer por experiência própria, que por muito tempo ali, o trabalho árduo, chegava o dia de sábado, era aquela leveza, é como se eu me desprendesse dos pesos que me prendiam durante a semana e finalmente eu pudesse ter um dia de deleite, um dia de alegria. E é isso, um dia de alegria. E é isso que o sábado foi feito. Ok, estamos aí com a presença do pastor Manuel Roberto, que foi dessa semana o autor dos infográficos aí. Ele foi o autor do conteúdo e também o autor do design, né? E ele chegou agora, já vai chegar pegando o volante aí do busão e vai ficar com a quinta e com a sexta-feira. Pode ficar à vontade, meu pastor. Muito obrigado pelo conteúdo e pela forma. Muito bem, boa noite, pastor Moraes, pastor Bruno. Bom poder estar com vocês aqui, os nossos amigos que sempre nos acompanham aí na recapitulação semanal. Então, dando continuidade aí ao que já tem sido trabalhado, nós percebemos que na parte de quinta-feira, a abordagem aqui é do sábado como um tempo para a comunidade. E é interessante notar que a comunidade cristã, ali no Novo Testamento, ela tinha o sábado como um tempo para estarem reunidos. Era um tempo onde eles poderiam estar juntos com um propósito muito claro. E é interessante notar que, embora aqui a parte da introdução do info, né, vem trazendo a seguinte informação. O termo grego, eclésia, ele é aplicado no Novo Testamento, mas a sua origem ela é buscada lá do Antigo Testamento. Em Atos 7:38, deixa claro que o povo, quando eles eram convocados e estavam reunidos em assembleia, esse mesmo conceito do povo reunido em uma assembleia para se ouvir a palavra é esse conceito aplicado no Novo Testamento. E essa comunidade ela não se restringia apenas ao templo. E aqui é aberto um leque bem interessante. Notar que, embora o sábado foi determinado como um dia para estar reunido com a comunidade, é um dia de relacionamento, esse relacionamento não se restringe apenas ao templo. E vemos aqui os exemplos que, embora aí vem o conceito dos desigrejados, né? Algumas pessoas dizem, não precisamos mais ir para a igreja, porque você estando na sua casa, você estando em um local retirado, no meio da natureza, ali você está com a igreja. Mas aqui, como o pastor Bruno falou um pouquinho sobre a parte de quarta-feira, o problema dos líderes judaicos eram os extremos. Eles interpretavam a lei de maneira errada e aplicavam o extremo de acordo com aquilo que eles interpretavam. E Cristo veio dizer o seguinte, não, era aqui, é dessa maneira, o equilíbrio.
Tanto devemos guardar o sábado, quanto também devemos fazer o bem, amar as pessoas. Então, dessa maneira, nós queremos deixar claro que, embora o sábado era um tempo de estar em comunidade, esse local não se restringia apenas ao templo. Haja vista, o templo era o local primário para esses encontros e reuniões. Ok? Então, temos ali exemplos como encontros na sinagoga, inclusive Jesus e Paulo tinham o costume de, aos sábados, estarem na sinagoga com o propósito de ensinar. Vemos também que a igreja, ela se reunia aos sábados na beira do rio. Olha que coisa inusitada e interessante, né? Então, isso é deixado claro que o encontro do sábado, o foco não estava no local, mas estava nas pessoas e no conteúdo que era trabalhado, no caso ali, as escrituras. E eles também tinham o costume de se encontrar em casas. Embora é interessante nós deixarmos claro que esse encontro nas casas, eles não substituía o encontro no templo, mas devido às circunstâncias posteriormente de perseguição, dificuldade de estarem no templo ensinando, as casas se tornaram locais apropriados para esse encontro de pessoas com o propósito de se relacionar e também de estudar a palavra. Por isso, o sábado ele é o tempo determinado por Deus de maneira plena para a comunidade de crentes reunir-se para desenvolverem conhecimento e adoração. Essa era a ênfase das reuniões do sábado. E aqui nós queremos deixar claro o que o autor da lição ele quis enfatizar, não é nem tanto nos locais de reunião, mas deixar claro que o sábado ele tinha uma ênfase clara para a igreja. Era um dia onde as pessoas deveriam estar reunidas, desenvolver relacionamentos, e era um dia onde eles tinham a adoração e o estudo da palavra como sua prioridade. E o local, ele podia até variar, mas a essência era mantida. Relacionamento e adoração. Pastor Bruno, Pastor Moraes, alguma consideração? É contigo aí. Sexta-feira aí, pode dar a largada. Se de repente houver alguma necessidade de acréscimo, a gente vai fazer aí. Beleza. Sexta-feira toda. Então, na parte de sexta-feira, aqui nós temos o estudo adicional, onde praticamente vemos aqui a ênfase no espírito de profecia e nas orientações de Ellen White. E é interessante notar que a maneira como ela deixa claro o que é o sábado, os benefícios que o sábado deveria trazer para Israel, ela então, eu destaquei 3 aspectos aqui e achei bem interessante. Ela deixa claro que, dentre os benefícios do sábado, ele deveria ser um divisor ou algo que viesse distinguir o povo de Deus das outras nações. E ali nós lembramos do texto de Ezequiel que Deus deixa claro que o sábado deveria ser um sinal entre Deus e o seu povo. E é interessante percebermos que essa aplicação, né, do antigo, do Israel, eles deveriam ter a guarda do sábado, distinguiria eles diante das outras nações como povo pertencente ao Senhor. É interessante notarmos essa aplicação que João faz no Novo Testamento, no livro de Apocalipse, né? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus. A ênfase ali dos mandamentos, e nós conhecemos muito bem que o texto de Apocalipse apresenta Deus como Criador. O único mandamento que nós vemos ali de forma distinta, apresentando Deus como Criador, é justamente o sábado. De maneira que ela também aborda que o sábado deveria prevenir da idolatria. Olha que interessante. E é interessante notarmos também que no mandamento, nos 10 mandamentos, a ênfase ali está em reconhecermos a Deus como o único Deus. E é interessante notar que o sábado apresenta Deus como sendo o único Deus, que é inclusive o Criador do universo e da humanidade. Então, ao guardarmos o sábado, uma coisa ficaria clara: não teríamos dúvidas de qual Deus de fato é o verdadeiro, porque o dia de sábado apresenta esse Deus. E por fim, ela deixa claro que o sábado, a guarda do sábado, iria qualificar os adoradores.
E ela diz então que a intenção do Senhor era que a observância do sábado designasse aqueles que o guardam como seus adoradores. Então é interessante notarmos que a guarda do sábado é importante, não pelo dia em si, mas porque esse dia ele cria um vínculo de adoração entre os verdadeiros adoradores e a quem é o objeto de adoração, no caso, o Deus dos céus. E eu achei uma frase impactante, onde Ellen White diz que a clara ordem de santificação do sábado era uma constante lembrança da necessidade do povo ser santificado por Deus. Então é interessante ver esse trocadilho. Deus, ele santifica o sábado, mas diz para Adão e Eva, olha, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então nós deveríamos santificar, separar esse dia, e as nossas atividades, as nossas palavras, os nossos pensamentos deveriam ser diferentes. Só que tem interessante é notarmos que o sábado em si, ele não santifica. Quem santifica é o Deus do sábado. Então, quando nós guardamos o sábado, uma coisa deveria estar clara em nossa mente. Eu preciso também ser santificado. Eu preciso ser separado. E essa santificação, somente Deus pode promover no adorador. E outro, não está aqui na lição, mas é interessante notar que Ellen White diz o seguinte, se todos guardassem o sábado, não teríamos dúvidas da nossa origem. E hoje um dos grandes debates no mundo filosófico, acadêmico, é justamente a origem do mundo. Enquanto as pessoas debatem sobre se viemos do macaco, de uma grande explosão, o sábado é um ponto central que não deixa dúvidas quanto à nossa origem, o nosso Criador, o nosso Deus, nos previne da idolatria e também qualifica a nossa adoração. Bem, muito obrigado, pastor Manuel Roberto, nosso autor aí dos Infos dessa semana. A gente percebeu aí que o sábado, que alguns dizem que podemos escolher qualquer dia, né? O sábado ele é muito enfático em toda a Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nos sinóticos, no joanino, no paulino, nos escritos paulinos. E não há dúvida de que o sábado é do interesse de Deus. E a gente tem a ligação do sábado com a natureza, com a família, com a comunidade, com a saúde, com a adoração, com o relacionamento. O sábado é essa cola que é importantíssima para o nosso dia a dia. Fico feliz aí pelos esclarecimentos. Nesse momento nós iremos concluir a nossa fala, nosso momento aqui com a oração do pastor Manuel Roberto. Nosso querido Deus, nós queremos te agradecer, porque durante essa semana trabalhamos um assunto que, embora estamos tão acostumados a ouvir, mas a lição dessa semana nos fez perceber que o conhecimento e a importância do sábado, ele é tão importante para a vida do teu povo. E nós percebemos o quanto ele nos distingue e nos torna ligados a ti. Por isso te pedimos, Senhor, ajuda-nos a cada dia mais a observar esse dia, mas acima disso, ajuda-nos a amar o Senhor do sábado. E que o Senhor esteja reinando em nossa vida, nos dando compreensão, discernimento, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.